Aula 11, Teoria de Galois. Ok, então vamos começar a falar da famosa Teoria de Galois. Então vamos começar com o seguinte problema. Então, dado um polinômio p de x, a pergunta é que a gente quer achar uma fórmula, né, para as raízes de p de x, do jeito que a gente conhece lá, a fórmula de Bhaskara, por exemplo, né, a mais famosa. Então a gente quer achar uma fórmula para as raízes de p de x e a gente gostaria que nessa fórmula só tivesse operações que envolvam os coeficientes. Essas operações vão ser, né, soma, multiplicação, divisão e extrair raízes, né, raízes cúbicas, raiz quadrada, raiz enésima dessas combinações dos coeficientes. E a pergunta é quando que isso é possível, né? E quando isso for possível, a gente diz que o polinômio p de x ele é solúvel por radical, né? Então, alguns exemplos que são famosos, por exemplo, é se o grau do polinômio for menor ou igual a 4, então o polinômio é solúvel por radical. Então, todo polinômio com grau menor ou igual a 4 é solúvel por radical, né? Se o polinômio for, por exemplo, de grau 1, polinômio linear, dessa forma, então a fórmula da raiz é a única raiz, né? Ela é P sobre A dessa forma. Se o polinômio tiver grau 2, a fórmula é a fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara que a gente conhece, tá? Então aqui já deixa um pouquinho claro o que a gente quer dizer por essas operações que envolvam os coeficientes. Então repara aqui que a gente tem todos os termos que aparecem são coeficientes, aqui o A, B e o C. Então o que a gente está fazendo é multiplicando eles um pelos outros, somando, subtraindo, dividindo e extraindo raízes, tá? Então aqui fica claro que extrair raízes em geral a gente aceita qualquer tipo de raiz enésima, tá? Aqui nesse caso é raiz quadrada. E para polinômios de grau 3 e 4, esse problema foi resolvido por matemáticos italianos, né? E eu não vou apresentar as fórmulas aqui, mas é fácil de achar na internet, por exemplo, as fórmulas das raízes, certo? Ok, então o que acontece é que quando o grau do polinômio for maior ou igual a 5, então existem exemplos de polinômios que não são solúveis por radicais, ou seja, é impossível, polinômios que é impossível a gente achar a fórmula das raízes que são expressas como sendo essas combinações aí de multiplicação, soma, divisão, extrair raiz. Esses exemplos foram achados por Abel e Ruffini, tá? Mas foi Galois quem determinou critérios explícitos e muito mais eficientes e elaborados para responder essa pergunta em generalidade, tá? E basicamente é assim que surgiu a teoria de Galois, né? Justamente porque a ideia vai ser associar esse problema a um problema de grupos, né? E isso quem fez foi Galois, essa associação. Ok. Então, para a gente partir para responder aquela pergunta, por exemplo, na verdade vai ser simplesmente essa pergunta aqui vai ser simplesmente uma aplicação particular da teoria de Galois, ela é muito mais abrangente que isso, as aplicações que ela oferece, mas enfim, é uma motivação e é a origem desse problema. Então vamos começar falando de grupos de automorfismos. Já apareceu em alguns exercícios que eu selecionei da lista, tá? Esses grupos. Então lembrem que o grupo de automorfismo de um corpo F é justamente o conjunto de todos os isomorfismos de F para F. Então lembra, um corpo é um anel, então em particular a gente pode falar de homomorfismo, de isomorfismo, e automorfismo é simplesmente um isomorfismo cujo domínio contra domínio coincide. Então esses são os automorfismos de F. Então 2 exercícios que eu deixo simples para vocês é verificar que o conjunto de automorfismos de um corpo munido da composição é um grupo, tá? Então, eu deixo esse exercício para vocês. E o segundo é que se F é um subcorpo de E, né, então E é uma extensão de F, então o conjunto dos automorfismos que fixam os elementos de F é um subgrupo de alt E, tá? Então, como envolve essencialmente vocês provarem as regrinhas que definem um grupo, não vou gastar o tempo aqui para fazer essa demonstração. E o grupo de Galois
da extensão EF contida em E, né? Então a gente chama de grupo de Galois de E sobre F, é justamente esse subgrupo. É o subgrupo dos automorfismos que fixam os elementos de F. Ou outra forma de falar é o subgrupo dos automorfismos de E, que quando restritos a F, são iguais à identidade. Tá? Então esse é o grupo de Galois de E sobre F. Se f de x, f' de x é um polinômio em f1 de x, e E é o corpo de fatoração desse polinômio, lembra, significa isso? Significa que todas as raízes do f de x estão em E, e esse E é o menor corpo que contém todas essas raízes, né? Essa é a definição de ser corpo de fatoração. Então, nesse caso, a gente define o grupo de Galois de f, então agora do polinômio, como sendo o grupo de Galois de E sobre f. Alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, a conjugação de número complexo é um elemento do grupo, aqui seria G, tá? Aqui seria G. Então, é um elemento do grupo de Galois de C sobre R. Né? Obviamente, porque isso aqui é um automorfismo, é facílimo verificar que isso, sigma é um automorfismo. E, obviamente, os números reais não têm parte complexa, portanto, sigma não faz nada com os números reais, fixam os números reais. Mais um exemplo, a gente pode considerar esse tipo de corpos que a gente já estudou nas aulas passadas, né? Então, Q contido em Q raiz de 5, contido em Q raiz de 3 raiz de 5. E observa que, por exemplo, a gente pode definir um sigma, que é como se fosse uma conjugação em Q raiz de 5 raiz de 5, tá? Então, a diferença aqui para aqui é simplesmente trocando o i pelo raiz de 5. Então, a gente chama isso aqui de conjugação também. E é óbvio que esse cara é também um elemento do grupo de Galois de Q raiz de 5 sobre Q, né? Similarmente, a gente pode considerar um tal agora do corpo maior, né? Lembra que a gente tinha 3 corpos aqui? Então, agora desse corpo maior aqui. E o que esse cara faz agora é um conjugado pela raiz de 3, né? E, de novo, é fácil verificar que esse cara é um elemento do grupo de Galois de Q raiz de 3 raiz de 5 por Q raiz de 5, tá? Então, obviamente, ele fixa o Q e ele fixa o Q raiz de 5, né? Esse tal, ele fixa esses elementos de Q raiz de 5. E é fácil de verificar que se você pega um elemento geral aqui, ou seja, ele teria alguma componente, algum alfa vezes raiz de 3, por exemplo, quando você aplicar tal nele, você vai ver que ele não vai fixar, porque vai entrar um menos na frente, né? Então, é exatamente um elemento desse corpo. Então, observe o seguinte, que quando a gente pega esses dois automorfismos que a gente construiu, tanto sigma quanto tal, essa composição mi, ele vai mexer com ambos. Ele não vai fixar nem o raiz de 3 nem o raiz de 5. Né? Ele manda os dois caras aqui por menos, né? O raiz de 3 vai para o menos raiz de 3 e o raiz de 5 vai para o menos raiz de 5. Mas ele ainda fixa os elementos de Q, né? Porque tanto o sigma quanto o tal fixam. Então a composição vai fixar também. Então, em particular, a gente tem que esse conjunto de elementos, ele é um subconjunto, né, do grupo de Galois, de Q raiz de 3 raiz de 5 por Q, tá? E a gente vai ver mais para frente que, na verdade, isso aqui é uma igualdade, tá? Então, por enquanto, a gente só tem um subgrupo aqui, tá? É fácil verificar que isso é um subgrupo, ele é fechado pela composição. Mas a gente não sabe ainda que é uma igualdade. Uma vez que a gente provar que a gente tem igualdade, em particular, se você olhar, se a gente reparar a tabela de multiplicação desse subgrupo, é dada dessa forma, e essa aqui é a tabela de multiplicação justamente do Z2, cartesiano Z2. Então, nesse caso, a gente vai verificar que o grupo de Galois dessa extensão aqui é isomorfo a Z2, cartesiano Z2. Tá? Um outro fato é que a gente também viu nas aulas passadas que, bom, isso aqui é uma extensão, né? Esse aqui, Q raiz de 3 raiz de 5 é uma extensão de Q. É uma extensão finita. A gente viu na aula passada que essa extensão aqui é uma extensão de grau 4, porque a gente, inclusive, exibiu uma base para essa extensão. Né? Então, portanto, a gente tem essa coincidência, vamos dizer assim, que é o grau dessa extensão é 4, porque é justamente a dimensão. E, por outro lado, uma vez que a gente, assumindo que essa igualdade foi provada, é justamente a cardinalidade desse grupo de Galois. Né? A gente vai ver que isso não é coincidência, tá? Isso é um fato geral. Então, o grupo de Galois de uma extensão, satisfazendo algumas condições, ele tem cardinalidade justamente igual ao grau da extensão que a gente considera. Perfeito. Então,
primeira proposição, bastante simples e bastante interessante, é a seguinte, é que se E é uma extensão de f, e f de x, um polinômio aqui com coeficientes no f1, bom, se é uma extensão de f e f de x é um polinômio em f1, e além disso a gente tem R, né, o conjunto das raízes de f de x, das raízes que vivem em E, então qualquer elemento do grupo de Galois de E sobre F vai me dar uma permutação. Tá? Eu posso restringir, a gente vai ver que a gente pode restringir ele ao R e isso vai permutar as raízes. Tá? E isso segue do seguinte simples fato, que quando a gente aplicar sigma, usando simplesmente a propriedade que ele é um homomorfismo, né? E que fixa os elementos de f, ou seja, ele vai fixar os coeficientes do polinômio em particular. Então, se a gente usar esse fato, a gente consegue provar essa formulazinha. Né? Só, literalmente, você abrir o fato dele ser homomorfismo. Então, a gente consegue provar essa fórmula. Bom, mas essa fórmula diz, então, que se alfa for uma raiz, né, então, quando eu aplicar sigma, ele também vai ser uma raiz, certo? Porque o f do sigma de alfa vai ser sigma de f de alfa, mais f de alfa é zero, então sigma de zero é zero. Então, f de sigma de alfa é igual a zero, certo? Então, de fato, qualquer elemento do grupo de Galois vai dar para a gente uma permutação das raízes do polinômio, certo? E se a gente tiver uma extensão algébrica, f contida em uma extensão algébrica, a gente diz que dois elementos de E são conjugados sobre f quando eles têm o mesmo polinômio minimal. Né? Lembra, o polinômio minimal era o polinômio de menor grau, aí, que tem alfa como raiz, nesse caso alfa e beta. Né? Então isso quer dizer que eles são conjugados. Então eles são raízes do mesmo polinômio minimal, irredutível, tudo isso da aula passada. E uma vez que a gente tem isso, a gente tem uma outra direção dessa proposição. Então essa proposição ele fala para a gente que qualquer elemento do grupo de Galois dá vai gerar uma permutação das raízes. Tá? A volta ela é um pouco mais fraca, né? Ela fala o seguinte, se a gente tiver f contido em uma extensão, e se alfa e beta, elementos de E, são conjugados, ou seja, eles têm o mesmo polinômio minimal sobre f, então vai existir um único isomorfismo entre esses dois corpos aqui que fixam os elementos de f. Ou seja, esse automorfismo aqui, esse isomorfismo, desculpa, ele é quase um cara aqui num grupo de Galois seria de f alfa sobre f, né? Porque ele é um isomorfismo, ele fixa os elementos de f. A diferença aqui é que o contradomínio vai ser outro, não necessariamente vai ser o próprio f de alfa, vai ser o f de beta. Mas enfim, dois elementos conjugados, duas raízes, vamos dizer assim, conjugadas, duas raízes do mesmo polinômio, também nos dá um isomorfismo. Então, aqui a gente tem que um elemento do grupo de Galois dá uma permutação entre as raízes, né? E aqui a gente tem que, se duas raízes são conjugadas, então isso vai gerar para a gente um isomorfismo entre esses dois corpos. A demonstração disso ela segue da aula passada, é literalmente um corolário do resultado da aula passada, só para que eu não dei nome, né, para os resultados dos slides, mas esse é o mesmo, é o lema 21.32 do livro, no caso em que a gente toma φ igual a identidade, na notação que a gente usou, tá certo? Isso vem daquele resultado que a gente queria provar, essa unicidade do corpo de fatoração, tá? A gente primeiro provou isso. Ok? Então, exemplo, raiz de 2 e menos raiz de 2, elementos aqui do que raiz de 2 são obviamente conjugados sobre Q, né? Porque os dois têm o mesmo polinômio minimal, x ao quadrado menos 2. Então, polinômio minimal sobre Q. E como eu tinha dito no slide anterior, aquele exemplo, né, em que o grau da extensão coincidia com o grau, com a ordem do grupo de Galois, isso não é coincidência, e a proposição geral que a gente tem é essa seguinte, né, então seja f de x um polinômio, e E uma extensão de f, que é o corpo de fatoração desse f de x. Então, se f de x for separável, ou seja, todas as raízes distintas, né, então o grau dessa extensão
é precisamente a ordem do grupo de Galois. Tá? Isso, então, mostra que aquele caso lá era nada mais do que um caso particular desse resultado geral aqui. Né? Então, o resultado vai ser demonstrado por indução sobre o grau da extensão. Se o grau dessa extensão for igual a 1, isso implica, né, que os dois corpos são iguais, porque isso está falando que o E é um espaço vetorial de dimensão 1 sobre F, né, mas o F está contido em E, então a única possibilidade é que eles sejam iguais. Então, o grupo de Galois só possui a identidade, certo? Porque se é um automorfismo de E que fixa F, é um automorfismo de F que fixa F, ou seja, a identidade. Então o resultado segue, né? O grau da extensão é 1 e a cardinalidade do grupo de Galois também é 1. Então vamos supor agora que o resultado valha para um grau n, né? Então o resultado é verdade para um grau n e vamos supor que quero provar agora para o grau maior que 1. Então para isso vamos escrever o polinômio f de x como sendo p de x vezes q de x. Então aqui essa decomposição acontece em f de x. E onde esse p de x que aparece nessa decomposição é irredutível, né? Mônico, a gente pode assumir mônico, porque poderia multiplicar por 1 sobre o coeficiente dele. E isso entraria aqui nessa pedaço, deixaria ele mônico. E vamos também, e o grau desse polinômio, vamos assumir que é igual a d maior que 1. Tá? Nota que a gente pode fazer isso. Por quê? Porque se a única forma, o único redutível que aparecesse dessa forma tivesse grau 1, isso implicaria que o f seria fatorável, né, em f de x, porque essa decomposição aqui em f de x. Então eu estaria falando que o único polinômio redutível que divide f é um polinômio de grau 1. Né? E, então deveria ser x menos alguma raiz, x menos alfa, onde alfa é alguma raiz. Isso implicaria que o f seria fatorável em f de x, o que não é o caso, né? Porque a gente está assumindo que o corpo de fatoração de f de x é igual a e, e esse grau da extensão é maior que 1. Ok, então a gente pode escrever o f de x dessa forma, com p de x irredutível e o grau maior que 1. Vamos fixar alfa de e, uma raiz desse polinômio irredutível. Né? Bom, o fato do f de x ser um polinômio separável significa que todas as raízes de f de x são diferentes, e isso implica, obviamente, que todas as raízes do p de x também têm que ser diferentes, né? Porque todas as raízes de p são raízes de f. Então p de x também é um polinômio separável. E como o grau de p de x é d, que é maior que 1, então p de x tem d raízes distintas, que eu vou chamar aí esse conjunto das raízes distintas de R. Beta 1 até beta d são as raízes. Bom, do último slide, a gente sabe que o seguinte acontece. Cada elemento do grupo de Galois, ele nos dá um homorfismo injetor de f de alfa para E. Por restrição, basta a gente restringir. F de alfa é um subcorpo do E, e a gente entende então que todo φ aqui dentro vai nos dar um homorfismo injetor entre esses dois corpos. E como esse homorfismo fixa os elementos de F, obviamente esse aqui é só a restrição dele a esse subcorpo menor, esse aqui também vai fixar os elementos de F. Tá? E agora sim, pelo esse fato aqui daqui para frente segue do slide anterior, que esse homorfismo, então, ele tem que ser um isomorfismo, esse homorfismo injetor aqui, quando a gente restringe a imagem dele, né, ele vai ser um isomorfismo, pelo teorema do isomorfismo, que vai ser de f de alfa para algum f de beta, onde beta é raiz. Lembra? Porque todo elemento do grupo de Galois ele tem que levar raiz em raiz. Tá? Então, ele fixa os elementos de f e alfa ele vai ter que levar para algum lugar. Esse algum lugar que ele tem que levar o alfa a gente chamou de beta, que é uma raiz. Tá bom? Ok. De novo, pelo último slide, para cada um desses beta i, a gente vai ter um isomorfismo que fixa alfa. Né? Aqui segue da segunda proposição do slide anterior. Essa aqui nesse caso. Tá vendo? Porque eles são conjugados, né? Os dois são raízes do mesmo polinômio. Alfa e os beta i são raízes do mesmo polinômio, então, dado qualquer duas raízes, eu vou conseguir um isomorfismo entre esses dois corpos. Simplesmente isso que está sendo dito aqui. Tá? Então, isso implica que a gente tem exatamente D homomorfismos injetores desse tipo f de alfa que fixam f. Tá? Esses D vêm das raízes aqui, e usando os resultados do slide anterior, que cada homomorfismo vai ter que levar raiz em raiz. Ok.
Agora, P de x é irredutível, portanto, P de x ele é o polinômio mínimo do alfa, né? E daí que a gente, da aula passada, então o grau dessa extensão aqui vai ser, né, é igual ao grau do polinômio minimal, do polinômio mínimo do alfa, que é D. E de novo aqui o resultado das aulas passadas, usando essa decomposição de extensões aqui, a gente conclui, usando essa extensão intermediária entre F e E, né? Essa aqui é a extensão intermediária entre F e E. Usando essa fórmula, a gente conclui que a extensão de E sobre F de alfa é igual a extensão, o grau da extensão de E sobre F dividido por D. Tudo bem? Ok. Mas olha só, o E era o corpo de fatoração, as hipóteses de indução, né? O E era o corpo de fatoração do polinômio F do polinômio Fzinho sobre Fzão. Então, obviamente, o E também é o corpo de fatoração desse mesmo polinômio sobre agora esse corpo um pouco maior, né? Isso não muda, né? O Fzinho de x ele era um polinômio com coeficientes em F, portanto, ele é um polinômio com coeficientes em F de alfa, e ele se fatorava completamente em E, que era o menor corpo que satisfazia isso. Então, esse E continua sendo o menor corpo que satisfaz isso, mas agora olhando o polinômio com coeficientes aqui dentro. Então a gente pode aplicar a indução, e a hipótese de indução diz para a gente, né, que o grau dessa extensão é igual à ordem desse grupo de Galois, aqui, dessa extensão, que a gente acabou de calcular, que é E, o que é o grau da extensão de E sobre F sobre D, né? Ou seja, isso está falando para a gente que a gente tem esse número aqui de automorfismos psi que estendem a identidade. Lembra? Esse conjunto aqui é o conjunto de todos os automorfismos de E para E, que quando que fixam os elementos de F alfa, ou seja, quando restrito a F de alfa, são iguais à identidade. Então isso aqui está falando que eu tenho essa quantidade de automorfismos que estendem a identidade, né? Simplesmente usando aqui a definição do grupo de Galois dessa extensão aqui. Bom, mas isso implica que para cada um dos D isomorfismos do slide anterior, né, a gente vai ter essa quantidade de automorfismos que estendem eles. Isso simplesmente segue do fato que eu já tenho essa quantidade que estende essa identidade. Tá? Então, para cada um daqueles D acima, eu também vou ter essa mesma quantidade. Então, é isso que eu estou falando aqui. E todos eles, obviamente, estendem os elementos de F, né? Porque já acontecia isso aqui. Todos esses φs que aparecem aqui já fixavam os elementos de F. Como esses psis simplesmente são extensões desses φs, esses psis também fixam os elementos de F. Bom, essa construção, então, deu para a gente exatamente esse grau aqui de elementos construídos como sendo extensões daqueles φ do slide anterior. Né? Por quê? Porque eu tenho D daqueles caras, do slide anterior, e para cada um deles eu tenho essa quantidade de extensão. Agora é só combinatória, né? Isso vezes isso, os D se cancelam, e a quantidade de isomorfismos, de automorfismos que eu tenho, construídos dessa forma, como sendo extensões daqueles φ, é precisamente esse número aqui. Tá bom? Perfeito. Então, isso aqui está falando que a gente já consegue construir no mínimo essa quantidade de automorfismos de E que fixam os elementos de F. Né? Bom, mas por outro lado, uma vez que a gente pegar um automorfismo aqui, quando a gente restringir ele a F de alfa, ele vai ter que coincidir com algum dos φs, porque foi assim que a gente começou o slide anterior. Nota aqui, ó, cada um desses caras, quando a gente começou pegando um elemento aqui, e quando a gente restringe esse cara, a gente ganhou um homomorfismo injetor que, pelas proposições do slide anterior, tinha que dar esses φs que a gente está usando. Né? Então, isso aqui está falando que cada um desses caras, quando restrito a isso, dá algum dos φs. Ou seja, ele tem que ser construído como sendo alguma extensão daqueles φs. Né? Porque ele é uma extensão, é isso que está falando aqui, ele é uma extensão daqueles φs. Então, essas extensões que a gente construiu até nesse ponto aqui, são exatamente todas as extensões possíveis. Então, isso aqui mostra a igualdade que a gente estava buscando. Né? Então, aqui a gente construiu explicitamente a quantidade que a gente queria de extensões, ou seja, de automorfismos de E, que estendia, extensões que eu digo, extensões da identidade, tá bom? Porque isso aqui são os elementos, os automorfismos de E, que estendem a identidade de F, tá bom?
Dizer que ele fixa os elementos de F é dizer que ele estende a identidade. Então aqui, toda essa construção acima, a gente construiu essa quantidade de automorfismos de E que estendem a identidade de F. Mas essa última frase está falando que todos os automorfismos de E que estendem a identidade têm que ser construídos dessa forma. Isso implica, então, a igualdade que a gente estava buscando. Perfeito. Então, isso mostra que aquele exemplo do primeiro slide, né, não era um exemplo de coincidência. E, de fato, vamos voltar lá, de fato ele era uma manifestação dessa proposição mais geral, né? Justamente porque esse corpo aqui, ele é o corpo de fatoração de um polinômio dentro de Q. Ok. Perfeito. Então, proposição. Então, vamos pensar agora no caso em que o corpo é finito. Tá? Então, seja F um corpo finito e E uma extensão finita. Tá? Se o grau dessa extensão for K, então o grupo de Galois vai ser cíclico de ordem K. Então, isso aqui caracteriza todos os grupos de Galois de extensões finitas. Tá? É isso que essa proposição está fazendo. Então, é bem importante perceber que essa proposição está falando que extensão finita de corpo finito vai ter um grupo de Galois que é cíclico. E a ordem vai ser justamente o grau da extensão. A gente vai usar vários resultados da aula anterior, tá? Então, sobre essas condições, a gente sabe que o E é um corpo finito. Como o F é um corpo finito. Como o E é uma extensão finita de um corpo finito, né, o E também vai ter que ser um corpo finito, certo? E a característica de corpos finitos vai ser algum P. Então, a característica desses dois caras é igual a P para algum P. Né? A princípio, você poderia falar a característica do F é P e a característica do E é algum Q, para dois primos distintos. Mas isso não é verdade, porque a característica é simplesmente a ordem do elemento 1. Né? E o elemento 1 dos dois grupos aí coincide, dos dois corpos coincide. Então, a gente tem que essas duas características é igual a P. Além disso, de novo, também da aula anterior, a gente viu que corpos finitos têm ordem P elevado a M. Uma vez que a gente descobriu que a característica é P, a ordem vai ser potência de P. Então, a ordem do E vai ser P elevado a M e a do F é algum P elevado a N, né? Onde o N tem que dividir o M, porque esse é subcorpo desse, portanto, subgrupo desse. Agora, tem que dividir, ok, mas o fator que divide aqui é justamente o K que aparece como sendo essa extensão. Isso simplesmente segue da formulazinha de extensões intermediárias que a gente já viu, né? Porque esse M que aparece aqui, lembrem lá do slide passado, quem não lembrar, mas esse M ele vem justamente como sendo o grau da extensão de E sobre ZP. Lembra, se a gente pegar o elemento 1 de E e G pegar o grupo gerado por esse elemento 1, ele é isomorfo ao corpo ZP. Então a gente tem o ZP contido dentro do E. A gente pode falar dessa extensão então. O grau dessa extensão é justamente P elevado a M e esse M aparece, o grau dessa extensão é M e esse M é justamente o que aparece aqui, tá? Isso aqui é critério de contagem também. A gente usava uma base do E sobre ZP, cada coeficiente podia assumir P valores e a gente ganhava esse P elevado a M. Por outro lado, usando o corpo intermediário, a gente tem então ZP contido em F contido em E, então a gente ganha essa fórmula. O grau dessa extensão a gente sabe que é K por hipótese, e o grau dessa extensão a gente sabe que é N por conta dessa fórmula. Então, esse K que aparece aqui é justamente esse K que aparece aqui. Beleza, então isso é tudo que algumas coisas que a gente sabe sobre corpos finitos, né? Agora, da última aula, né, o E, ele é todo corpo finito, a gente viu que vai ter que ser um corpo de fatoração de um polinômio dessa forma aqui. Então, nesse caso, como a ordem do E é P elevado a M, o E é a corpo de fatoração desse polinômio sobre ZP. E, de novo, portanto, posso considerar esse polinômio sobre ZP, eu poderia considerar esse polinômio sobre F também, não faz diferença. O E vai continuar sendo o corpo de fatoração dele, independente do corpo que eu escolha como sendo o corpo base. O teorema anterior diz para mim que o grupo de Galois dessa extensão tem ordem justamente a extensão ao grau da extensão, que é K, né? Então, isso prova esse primeiro fato, que a ordem desse cara é K, onde K é justamente o grau dessa extensão. Né?
que eu estou usando o teorema anterior, por isso que eu precisei justificar que esse cara era o corpo de fatoração de um polinômio separável. Lembra, esse polinômio aqui é separável. A gente usou o critério de derivada para provar que esse polinômio é separável na aula passada. Ok, para provar a última parte, a gente tem que achar um gerador, né? Provar que esse cara é cíclico, eu quero achar um gerador. E eu afirmo que esse gerador é dado por essa função sigma, que ela simplesmente pega um elemento alfa e faz ele elevado a p elevado a n. P elevado a n agora vem desse n da ordem do f. Então a afirmação é que isso é um gerador do grupo de Galois. Chequem os detalhes dessas duas coisas aqui. Primeiro, usando a fórmula binomial, lembra da fórmula do sonho de calor, né? Como é que a gente expande binômios, né? Então, usando a fórmula binomial, a gente consegue checar que esse elemento aqui, de fato, é um automorfismo de E. Tá? Usando o fato que f é o corpo de fatoração desse polinômio, né, de novo, isso da aula passada, o E é o corpo de fatoração desse cara e o f é o corpo de fatoração desse cara aqui. Todo corpo finito vai ser corpo de fatoração de algum desses polinômios. Então, usando a fórmula binomial, a gente checa que esse cara é um automorfismo de E, e usando o fato que f é o corpo de fatoração disso aqui, desse polinômio, e olha aqui o que essa função, ela simplesmente eleva o cara a p elevado a n, que é o mesmo p elevado a n que aparece aqui. Então a gente consegue mostrar que esse sigma ele fixa os elementos de f. Né? Lembrem aqui que a gente provou, para provar que f era o corpo de fatoração de um polinômio assim, a gente provou na verdade que f era literalmente o conjunto das raízes desse polinômio. Tá? A gente provou isso, se você olhar lá na demonstração passada. Então todos os elementos de f são as raízes, os elementos de f são precisamente as raízes desse polinômio aqui. Então, basicamente, pela definição da sigma, a gente já vê que os elementos de sigma fixam os elementos de f. Então, beleza, então esse sigma, ele, de fato, ele é bem definido, um elemento do meu grupo de Galois aqui. Então, eu quero provar agora que a ordem dele é a mesma ordem do grupo, né, para provar que ele é um gerador. Para isso, vamos observar primeiro que se eu elevar ele a k, de fato, eu ganho a identidade do grupo. Então, vamos fazer sigma elevado a k aplicado no alfa, isso é simplesmente sigma PAN elevado a k, mas quando eu faço n vezes k, eu ganho m, que é a ordem aqui do E, mas se alfa elevado a esse número é de fato alfa, né? Porque todos os elementos de E são justamente as raízes desse polinômio aqui. Isso mostra que o sigma elevado a k é a identidade do E, né? A um passo, beleza? Para ver que de fato esse é a ordem, eu tenho que provar que não posso ter sigma elevado a alguma coisa menor que isso sendo a identidade. Então, se eu tiver sigma elevado a r sendo a identidade para algum r menor que k, então isso implicaria que para todo alfa em E eu teria, né, isso é igual a identidade, então isso aplicado em alfa seria igual ao próprio alfa. Isso estaria dizendo que, por definição da sigma, estaria dizendo que alfa elevado a p elevado a nr seria igual a alfa. Mas isso estaria falando que esse cara aqui teria PAM raízes. Todo elemento de E seria uma raiz dele. Né? Mas isso é impossível, porque um polinômio pode ter no máximo a quantidade de o grau de raízes. Né? Então a quantidade de raízes distintas que esse polinômio pode ter é no máximo o grau dele. Mas o grau dele é menor do que a cardinalidade do E, que seria as raízes desse polinômio. Então isso contradiz. E, portanto, a ordem desse sigma tem que ser de fato K, demonstrando então que ele é um gerador do grupo de Galois. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então vamos primeiro considerar a extensão de Q sobre Q raiz de 3 raiz de 5. Então a gente já sabe que aquele conjunto H ele era um subgrupo, tá? Isso a gente já tinha visto antes, né? Definição, basta você checar que esse cara é fechado pela composição, e de fato é. E agora, para checar a igualdade que eu tinha prometido lá atrás, que a gente não tinha checado ainda, vamos observar que ela vai seguir desse seguinte fato, né? Então, o grupo de Galois aqui, a ordem do grupo de Galois, a gente já viu pelos slides anteriores, que é o grau dessa extensão, né? O grau dessa extensão aqui é 4, né? Porque a gente tem uma base explícita, mas 4 também é a ordem desse subgrupo. Então, na verdade, aqui tem que ser uma igualdade. Então, a demonstração está feita. Aqui a gente, na verdade, nem usou esse último resultado, a gente só usou o resultado a dois slides anteriores. Próximo exemplo, vamos calcular o grupo de Galois do polinômio ciclotômico. Né? Isso aqui é para quem apareceu nas aulas de
de exercício, a gente já resolveu um exercício que mostrava que todo polinômio ciclotômico ele era irredutível sobre Q. Tá? Então, isso aqui é um polinômio irredutível sobre Q, é o chamado polinômio ciclotômico. Então, eu quero calcular o grupo de Galois desse cara. Para isso, o primeiro passo que eu tenho que fazer é achar o corpo de fatoração dele. Né? E depois calcular os automorfismos que fixam, os automorfismos do corpo de fatoração que fixam os elementos de Q. Então, para achar o corpo de fatoração desse polinômio f de x, vamos observar que eu tenho essa igualdade. Tá? Essa igualdade aqui, de novo, está no próprio exercício do polinômio ciclotômico, ele apresenta essa igualdade aqui. Tá? Essa igualdade implica, em particular, que as raízes de f de x, né, todas as raízes de f de x são raízes desse polinômio aqui. E as raízes desse polinômio aqui são as raízes quíntuplas da unidade. A gente já viu isso lá na primeira aula de grupo, que essas raízes quíntuplas da unidade são essas expressões aqui, né? Com k variando aí de 1 até 4. Na verdade, de 1 até 5 seria todas as raízes desse cara aqui, né? Mas o 5 dá pra gente justamente o 1. Então, eu vou excluir o 5. Então, as raízes do f de x são as que sobraram. Então, o k varia de 1 até 4. Ou seja, as raízes desse polinômio de x, desse polinômio f de x aqui, são esse ômega elevado a k, onde o ômega é simplesmente e elevado a i vezes 2π dividido por 5. Né? Que, por definição, aqui a gente não vai usar isso não, mas só para vocês lembrarem, é essa expressão. Né? Esse aqui é o número de Euler, aqui é a representação de Euler do número complexo, em coordenadas polares. Tá? Quem não lembra, dá uma olhada lá na segunda aula que a gente estudou essas raízes da unidade aí. Então, as raízes do polinômio f de x são todas ômega elevado a 1, ômega elevado a 2, a 3 e a 4. Isso implica que o corpo de fatoração de f de x é justamente Q de ômega. Obviamente, o ômega tem que estar no corpo de fatoração, porque o ômega é uma raiz. E esse cara aqui pode ser checado nitidamente que ele é o menor, né? Porque as outras raízes são simplesmente potências desse ômega. Ok, a gente já viu nos slides anteriores também que para cada um desses Ks eu posso definir um automorfismo de Q de ômega que fixa os elementos de K. E ele, o que ele faz é simplesmente ele fixa os elementos de Q, e ele permuta as raízes. Né? Que como eu tenho, então, somente potências de ômega, então eu teria aqui quatro automorfismos construídos dessa forma. Né? Um seria igual à própria identidade, um mandaria o ômega no ômega quadrado, um outro mandaria o ômega no ômega ao cubo e assim vai. Então a gente teria 4 desses caras, certo? E a gente sabe já que o grupo de Galois tem a ordem da extensão, isso pela resultados anteriores aí. Então a gente sabe que essa fórmula aqui é verdade, né? Mas o grau dessa extensão é 4, né? Porque f é irredutível. F é irredutível, portanto, ele é o polinômio minimal do ômega. Né? Ele é redutível, ele é mônico, então ele é o polinômio minimal do ômega. Então essa extensão aqui, que tem o grau do polinômio minimal, é igual a 4. Mas a gente já achou 4 automorfismos. E a gente achou eles aqui. Então a gente sabe que esse grupo tem 4 elementos por conta dessa fórmula. E a gente construiu explicitamente já 4 elementos. Basta a gente permutar as raízes aqui. Isso aqui implica que o grupo de Galois é justamente o grupo gerado por esse sigma. Né? Nota que cada um desses automorfismos que a gente constrói é simplesmente uma potência de sigma. Se a gente pegar o primeiro que manda sigma, que manda o ômega no próprio ômega, então o que manda ômega no ômega ao quadrado é simplesmente aplicar esse sigma duas vezes. Tá? E isso então mostra que esse grupo de Galois aqui, ele é justamente o subgrupo, na verdade o grupo cíclico gerado por esse sigma. Né? Como esse sigma é um grupo cíclico de ordem 4, esse cara é isomorfo ao Z4. Então isso aí mostra como que a gente calcula, vamos dizer assim, em exemplos concretos, grupos de Galois. Tá? A conta geralmente não é simples, a gente tem que usar bastante teoria para fazer essas continhas aí. E uma dica que eu dou, esses polinômios são bastante importantes, tá? Eles aparecem toda hora, os polinômios ciclotômicos. Ok, então agora eu quero falar um pouco de extensão separável. Então para isso vamos lembrar aqui que uma extensão de f contida em E, ela é dita separável, se todo elemento de E ele for separável.
Mas todo elemento de E for separável sobre F, ou seja, ele é raiz de um polinômio separável sobre F. Ou seja, ele é raiz de um polinômio que não possui raiz com multiplicidade maior do que 1 sobre F. E a proposição é a seguinte: seja f de x um polinômio irredutível, se a característica de f for igual a zero, então esse polinômio já é separável. Então todo polinômio irredutível no corpo de característica zero é separável. Isso é isso que essa primeira parte está falando. No caso em que a característica do corpo é p, então o polinômio ele vai ser separável se ele não é dessa forma aqui, ó. Se ele não é um polinômio da forma g de x elevado a p para algum g de x aqui. Tá? Então, resumindo, f de x polinômio irredutível, se a característica é zero, ele tem que ser separável. Se a característica é p, ele vai ser separável, a não ser que ele seja uma coisa dessa forma aqui. Tá? Isso aqui está essencialmente falando que todas as potências no polinômio que vão, todas as potências do polinômio, desse polinômio aqui, ela vai ter potência de p. Tá? Ela vai ser um múltiplo de p, é isso que está falando. Então, a demonstração, a gente já sabe da aula passada que um polinômio f de x ele é separável se somente se o MDC entre ele e a derivada é igual a 1, né? Se somente se ele for coprimo com a derivada. Outra coisa que a gente pode observar facilmente aqui é que o grau da derivada é sempre menor do que o grau do f de x. Né? Logo, como o f de x é irredutível, o MDC aqui só vai ser diferente de 1 se o f' de x for igual a zero. É a única possibilidade. Né? Porque caso contrário, a gente estaria falando que existe um polinômio que divide o f de x, mas ele é irredutível. Então, o único jeito disso acontecer é se o f' for igual a zero. Se a característica do corpo é igual a zero, então f' de x nunca vai ser igual a zero, né? Porque f de x aqui é um polinômio irredutível, portanto ele não é constante, né? É um polinômio de grau maior ou igual a 1, e a fato da característica ser igual a zero, se você derivar, você vai ganhar sempre um resultado diferente de zero. Então isso nunca é possível. No caso da característica P, a gente pode ter f' de x igual a zero, mesmo o f de x sendo diferente de zero. Tá? E isso acontece se somente se ele for dessa forma aqui, ele for g de x elevado a p para algum g de x. Né? Isso aqui é uma conta fácil, eu quero que vocês façam ela, mas essencialmente, polinômio dessa forma aqui, o que você está falando é que as potências do x que aparecem vão ser múltiplos de p. Quando a gente deriva, né, a gente dá a regra do tombo, ou seja, o p estaria multiplicando todos os coeficientes que aparecem no polinômio. Mas isso aí, como o corpo tem característica p, estaria matando todos os elementos do polinômio, o polinômio seria igual a zero. Tá bom? É isso que está falando aqui. Tá bom? Então isso demonstra esse resultado. Então polinômios irredutíveis essencialmente são separáveis. Tá? Em característica zero isso acontece sempre, em característica p vai acontecer quase sempre, exceto nesses casos aqui. Ok, a ideia vai ser a gente checar alguns fatos sobre extensões simples, tá? Que são as melhores que tem para trabalhar. Então para isso, vamos lembrar que é uma extensão simples. Então extensão f contida em E, ela é chamada simples quando o E ele é da forma f de alfa para algum alfa, né? Nesse caso, a gente dá um nome para esse alfa, a gente chama ele de elemento primitivo. Então, esse alfa que satisfaz essa condição. A gente já viu alguns exemplos de casos em que uma extensão aparentemente ela não é simples, mas no fim das contas ela é sim, só porque ela não está expressa dessa forma, né? Então, esse foi o caso desse exemplo. Então, Q raiz de 3 raiz de 2, aparentemente é uma extensão sobre Q que não parece simples, que tem dois elementos. Só porque ela é, porque a gente checou que essa extensão, esses dois corpos aqui são iguais. Então, esse cara aqui seria um elemento primitivo dentro desse corpo aqui. Da mesma forma, isso aqui a gente também já checou na aula passada, que é uma extensão que aparentemente não é simples, mas no fim das contas ela é. E esse cara aqui é um elemento primitivo dentro desse corpo. Certo? Outra coisa que a gente já sabe também é que qualquer extensão finita de um corpo finito deve ser simples, né? Ou seja, deve existir um elemento primitivo. Isso a gente demonstrou na aula passada. Na aula passada a gente demonstrou que extensão finita de corpo finito tem que ser simples. Né? Lembra que nesse caso a extensão ela é separável, porque o E, todo corpo finito, ele é o corpo de fatoração de um polinômio separável, na verdade. Então eu quis só reparar esse caso aqui, que isso aqui simplesmente é um caso de uma extensão separável, porque isso é o que a próxima proposição está dizendo. Se a gente tem uma extensão finita,
inseparável, né? Então aqui eu não estou assumindo que os corpos são finitos, estou assumindo que a extensão é finita. E a hipótese é que essa extensão é separável, ou seja, os elementos de E são raízes de polinômios separáveis sobre F. Então, extensão finita e separável tem que ser simples para algum alfa, né? Então ele vai ter que ser F de alfa para algum alfa. Demonstração. Pelo comentário aqui acima, a gente pode assumir que esse corpo é infinito, porque no caso finito a gente já sabe do resultado. Toda extensão finita de um corpo finito deve ser simples. Então vamos assumir que F é infinito. Então, como a extensão é finita, a gente pode pensar que o E ele vai ser F de alfa 1 até alfa n para alguns elementos, alfa 1 até alfa n. Na verdade, se a gente pegar, por exemplo, a base aqui do espaço vetorial E sobre o corpo F, já dá essa igualdade. E, portanto, se a gente provar para dois elementos, se a gente provar que f de alfa beta é igual a f de gama para algum gama, então o resultado vai seguir por indução, né? Porque o f de alfa 1 até alfa n vai ser igual a f de alfa 1 até alfa n menos 1, que por sua vez vai ser igual a alfa 1 até alfa n menos 2, a gente vai descendo, descendo até chegar em algum cara. Ok. Desculpa, alfa 1, a gente vai chegar que o f de alfa 1 até alfa n vai ser igual a f de alfa 1 até alfa n menos 2, algum gama 1, e o próximo vai ser f de alfa 1 até alfa n menos 2 mais algum gama 2, esse tipo de coisa. Tá? Então basta provar o resultado para dois caras que o resultado geral segue por indução. Para isso, vamos tomar f de x e g de x, os polinômios minimais de alfa e beta, tá? Respectivamente aqui. Então lembra, eu quero demonstrar isso, certo? Então vamos pegar esses polinômios minimais sobre esses dois caras e vamos pegar um corpo K, um corpo que contém todas as raízes de f de x e de g de x. Obviamente eu posso fazer isso, basta eu pegar o corpo de fatoração primeiro de f, depois eu considero o g de x como sendo um polinômio nesse corpo de fatoração de f, e depois eu pego o corpo de fatoração de g de x sobre agora esse corpo de fatoração de f. Isso vai me dar um corpo onde os dois polinômios se fatoram completamente. Então esse seria o corpo K aqui dessa história. E vamos nomear essas raízes de alfa 1, que vai ser igual ao próprio alfa, alfa 2 até alfa n, e beta 1 que vai ser o próprio beta, beta 2 até beta m. Ok, como o F é um corpo finito, lembra, a gente está assumindo isso aqui, tá? O F é um corpo finito. Então, eu consigo achar um elemento A que é diferente de todas essas frações aqui. Tá? Obviamente, isso vai ser diferente, porque essas frações aqui, elas estão dependendo das raízes que eu peguei. E eu tenho só um conjunto finito de raízes, então eu tenho um conjunto finito de frações. O único cuidado que eu tenho que tomar aqui é para esse denominador ser diferente de zero. Então por isso que eu estou pedindo j diferente de 1. Mas o i pode ser qualquer coisa. Por exemplo, 1. Não teria problema, seria o zero aqui. Então vamos tomar esse a, elemento de alfa, que é diferente de todas essas frações. Esse elemento existe porque f é finito. Em particular, isso aqui está implicando que a vezes beta menos beta j é diferente de alfa i menos alfa j, de alfa i menos alfa. Para todo, de novo, para todo i e j, desde que o j seja diferente de 1 aqui. Vamos tomar gama como sendo alfa mais a vezes beta. Tá? Então nota que esse gama aqui, ele é um elemento desse corpo, obviamente. E a gente afirma que na verdade a gente tem uma igualdade. Esse gama é o elemento primitivo que a gente estava buscando. Tá? Então vamos provar isso. Então pela construção do gama, a gente tem que o gama é diferente de alfa i mais a beta j, para todo j diferente de 1. Isso simplesmente segue dessa construção dele aqui, tá bom? E isso implica que o gama menos a beta j é diferente de alfa i para todo j diferente de 1, certo? Então agora vamos definir dois polinômios. Um polinômio que é o h de x. Vai ser um polinômio com coeficientes em f de gama. Tá? E a definição dele é que h de x é f de gama menos a de x. Obviamente isso aqui é um polinômio aqui dentro. Porque o gama está aqui dentro, o a está aqui dentro, então isso aqui é um polinômio aqui dentro. Os coeficientes que a gente já tinha de f também já estão dentro de f. Né? Então observa o seguinte, observa que h de beta, né, substituir o beta aqui no lugar do x, é f de alfa, né, porque vai se cancelar,
o que tem beta vai cancelar, mas o alfa é raiz de f, então isso aqui é igual a zero. Então, o beta é raiz de h. Mas nenhum dos outros beta j é raiz de h. Por quê? Pela construção. Se a gente fizer h de beta j, isso aqui é f de gama menos a beta j, mas, olha só, gama menos a beta j é diferente de todas as raízes. Tá? Isso aqui implica que nenhum beta j é raiz de h, só o primeiro, só o beta 1, que seria igual a beta. Portanto, isso aqui está falando que a única raiz incomum que esse polinômio h de x e o g de x tem é o beta. Né? Lembra? Porque os beta 1 até o beta m são as raízes do g de x. Tá? Portanto, por essa conta que a gente acabou de fazer, a única raiz em comum que os dois têm é o beta 1, que é igual ao beta. Isso implica que dentro do k de x, que é onde eles se fatoram completamente, né, o único fator em comum que eles têm só pode ser o x menos beta. Porque os fatores irredutíveis que eles têm em comum são justamente os fatores redutíveis que dependem das raízes, né? Dentro desse corpo aqui, ó. Esse corpo aqui, os dois fatoram completamente, isso é importante. Logo, o MDC desses dois caras, dentro desse corpo, é simplesmente esse x menos o beta. Ok. Agora, o polinômio minimal de beta sobre f de gama, sobre f gama aqui, por definição, ele tem que dividir ambos esses polinômios, tanto o h de x quanto o g de x, certo? Porque, definição do polinômio minimal, né? Ele divide todos os polinômios que tem beta como raiz, certo? Esses dois caras aqui têm o beta como raiz, portanto, ele vai ter que dividir os dois. E, obviamente, ele é um elemento de k de x, né? Ele é um elemento, na verdade, de f gama de x, mas f gama de x está contido em k. Então, ele é um elemento de k de x, né? Então, esse polinômio minimal, ele tem que dividir, de novo, ele tem que dividir todos os polinômios que têm esses caras como raiz. Então, em particular, ele vai ter que ser igual ao x menos o beta. Isso que implica, em particular, que o x menos o beta, que é um polinômio aqui, é um polinômio minimal aqui, desculpa, um polinômio minimal de beta, ele é um polinômio aqui, mas a gente acabou de concluir que esse polinômio minimal tem que ser o x menos beta. Isso, em particular, implica que o beta pertence a f de gama, certo? E isso aqui implica que o alfa, que é igual a gama menos a beta, também pertence a f de gama, certo? Obviamente, né? Porque o gama está em f de gama, o beta a gente acabou de demonstrar que está em f de gama, o a está em f, portanto está em f de gama. Então o alfa, que é uma combinação desses três caras, vai estar em f de gama. Então isso finaliza, isso demonstra que o f de alfa beta está contido em f de gama, mas a outra inclusão a gente já tinha, portanto segue a igualdade. Tá? Então, esse resultado é bastante importante. Ele está falando da existência desses elementos primitivos. Ele está falando sempre que a gente tiver uma extensão finita separável, ela tem que ser simples. Tá? E nota que isso é independente do corpo ser finito ou não. O corpo finito a gente já tinha, agora a gente demonstrou para o corpo infinito. Então, extensão finita separável é simples. Então, agora, caminhando mais para a direção aí da teoria de Galois, né, que é a história que eu tinha falado no começo para vocês, a ideia é justamente associar grupos e corpos, essas duas histórias. Então, associar para um polinômio, eu vou associar o corpo de fatoração, eu tenho subcorpos, para esse subcorpos eu associo o grupo de Galois, que a gente já viu várias propriedades dele até agora. Então, agora eu quero falar do lado de corpo agora. A gente falou muito do lado do grupo, agora eu quero falar do lado do corpo. Então, como eu falei, para cada extensão a gente associou um grupo, na verdade um subgrupo dos automorfismos de E. Esse foi o grupo de Galois, da extensão E sobre F. Na outra direção, agora a gente quer associar a cada grupo um subcorpo. Tá? Então, para isso, seja A um conjunto, então aqui eu não estou pedindo nada demais, simplesmente que A seja um conjunto de automorfismos de um corpo. O resultado diz que o conjunto dos pontos fixos desse corpo por esses automorfismos desse conjunto é um subcorpo. Tá? Então, de novo, esse tipo de demonstração que é simplesmente provar que coisa é corpo, coisa é grupo, eu deixo como exercício para vocês. Tá bom? Então, aqui o conjunto de todos os elementos que são fixos por uma certa quantidade por certos automorfismos é um subcorpo. Em particular, se eu começar
com subgrupo, isso também vai ser verdade, né? Que era um conjunto. Então, todo subgrupo, em particular, é um conjunto. Então, se G é um subgrupo de Alt F, então o conjunto dos pontos fixos por G é um subcorpo. E como a notação sugere, esse FG é chamado de subcorpo dos pontos fixos por G. Tá? Então, nota que a gente fez isso aqui. Para cada subgrupo, a gente associou um subcorpo de E, que é o subcorpo dos elementos que são fixados pelos automorfismos aí do grupo que a gente começou. Exemplo, vamos considerar sigma, esse automorfismo desse corpo aqui, que é raiz de 3, raiz de 5, e ele simplesmente manda raiz de 3 e menos raiz de 3, tá? E o resto ele fixa. Então, é fácil da gente verificar que os elementos desse corpo que são fixados pelo sigma é justamente esse subcorpo aqui, é o que é raiz de 5, tá? De novo, uma inclusão é meio óbvia, né? Se você pegar qualquer elemento que é raiz de 5, obviamente ele vai ser fixado pelo sigma, porque o sigma não faz nada com que é raiz de 5. Por outro lado, se você pegar um elemento qualquer aqui, com alguma componente em raiz de 3, quando você aplicar o sigma, você vai ganhar uma coisa negativa naquele lugar. Então não tem como ele fixar esse elemento. Então, por isso segue a igualdade. Proposição. Se E é um corpo de fatoração de um polinômio separável, então o conjunto dos pontos fixos pelo grupo de Galois dessa extensão é precisamente o corpo que a gente começou. Tá? Então, E é o corpo de fatoração de algum polinômio sobre F. Então, isso é importante porque a gente vai usar um resultado do slide anterior, que nesse caso a gente tem que a cardinalidade do grupo é igual à cardinalidade é igual ao grau da extensão. Tá? Então, se E é o corpo de fatoração de um polinômio separável sobre F, a gente tem que os elementos que são fixados por esse grupo são precisamente os elementos do corpo F. Então, só para facilitar a notação, vamos definir aí o G como sendo o grupo de Galois, G sobre F. E a gente tem, obviamente, essa cadeia de inclusões, né? Obviamente porque, por definição, todo elemento de G vai ter que fixar os elementos de F, porque o G é o grupo de Galois desse cara. Então, a gente tem que F está contido no EG que está contido em E. Agora, pela definição do EG, segue que o corpo de Galois, que o grupo de Galois dessas duas tensões coincidem. Isso aqui é basicamente uma tautologia, porque a definição do EG é justamente os elementos de E que são fixados por os elementos do grupo de Galois. Então, obviamente, a gente tem essa igualdade aqui. E, portanto, usando o teorema do slide anterior, a gente tem que a cardinalidade do grupo é igual à cardinalidade dessa extensão aqui, que é igual pelo fato dos dois grupos coincidirem, dos dois grupos de Galois coincidirem, isso também é igual à cardinalidade dessa extensão aqui, certo? Portanto, usando essa inclusão aqui e usando a decomposição entre o grau das extensões, que a gente já usou várias vezes, a gente conclui que esse grau dessa extensão tem que ser igual a 1, né? Porque esses dois aqui coincidem. Esse cara, E em F, coincide E com G. Então, esse cara tem que ser igual a 1, mas isso implica que essa extensão ter grau 1 implica que esses dois corpos coincidem, que é o que a gente queria demonstrar. Ok, então, para finalizar aí a aula, vamos ver aqui uma das últimas coisas. Então, seja G um subgrupo de automorfismo, subgrupo finito de automorfismos, e vamos tomar F como sendo justamente os pontos fixados por G. Então, os elementos de E que são fixados por G. Então, esse resultado diz que o grau da extensão de E sobre F tem que ser menor ou igual que a cardinalidade do G. Então, o grau da extensão é limitado pela cardinalidade dos elementos que fixam o corpo menor. Bom? Então, lembre, isso aqui é uma desigualdade onde esse termo aqui, ele simplesmente está falando de dimensão do espaço vetorial. Isso aqui, por definição, é a dimensão desse espaço vetorial sobre esse corpo. Então, o que a gente quer provar é que essa dimensão ela é menor ou igual a essa cardinalidade aqui. Então, para isso, vamos supor que o G ele é um grupo finito, então vamos pegar e vamos listar os elementos dele. Então, vamos supor que ele tem N elementos. E vamos tomar N mais 1 elementos de E, quaisquer. Então, a ideia aqui vai ser demonstrar que esse conjunto tem que ser LD. E se a gente demonstrar isso, a gente está provando
essa desigualdade, né? Qualquer conjunto com mais de n elementos tem que ser LD, portanto, a dimensão tem que ser menor ou igual a n. Para isso, vamos considerar o sistema linear homogêneo que a gente ganha usando esses elementos e os elementos do grupo, tá? Então, esse aqui é o sistema linear homogêneo. Eu simplesmente aplico, para cada equação, eu aplico sigma, tá? Aplico sigma nesses elementos aqui. Então, eu tenho um sistema linear homogêneo, ele tem, que deveria ser n, tá bom? Tudo n aqui, ó. M não. Então, eu tenho n equações e n mais 1 incógnitas. Tá? Eu tenho n equações, porque o número de equação é justamente a quantidade de elementos que tem no grupo. E eu tenho n mais 1 incógnita, porque n mais 1 vem justamente da quantidade de vetores aqui que eu peguei. Então, esse sistema, pelo que eu acabei de falar, ele tem mais equações do que... Ele tem mais variáveis do que equações. Né? E, portanto, por álgebra linear ou Gauss, se você quiser, esse sistema admite uma solução não trivial. Vamos chamar essa solução de A1 até a n mais 1. Né? Então, se a gente pegar essa solução e substituir ela na primeira equação, lembra, a primeira equação aqui é aplicando o sigma 1. Sigma 1 é a identidade. Então, substituindo aqui na primeira equação esses elementos A1 até a n mais 1, a gente ganha essa equação aqui dando igual a zero. Ou seja, a gente ganha uma combinação linear dos elementos E1 até n mais 1, dando zero, e essa combinação linear é não trivial, porque essa solução é não trivial. Agora o problema todo é que eu quero mostrar que isso dá uma combinação linear, mas os coeficientes têm que estar em f para eu provar, né? Porque isso aqui é a dimensão de E sobre f, então os coeficientes têm que estar em f. A princípio aqui nada me garante que esses coeficientes são elementos de f. Aqui essa solução poderia ser uma solução em E, tá bom? Então, a afirmação que eu faço é que todos esses coeficientes, na verdade, são elementos de f. Daí, uma vez provado isso, a gente vai ter o resultado. Então, para demonstrar isso, vamos supor o contrário. Vamos supor que existe alguma solução, né, com a solução não trivial, onde o coeficiente onde algum coeficiente é um elemento de E não de F. Tá? E dentre todas as soluções satisfazendo isso, vamos escolher uma que possui mais zeros possíveis. Tá? Então, de novo, eu quero escolher uma solução que satisfaz essa condição de ter um elemento que está em E e não está em F, e eu quero que essa solução ela tenha mais zeros possíveis. Obviamente, eu posso fazer isso. Então, a gente pode assumir de cara que o A1 é diferente de zero, né? E, na verdade, que ele é igual a 1, e também que o A2 é o elemento que está em E e não está em F. Tá? Para isso, basta lembrar que quando você tem um sistema linear homogêneo, então quando você multiplica ele por um escalar, ele de novo, se você tem um sistema linear homogêneo e uma solução desse sistema, multiplicar a solução por escalar dá de novo a solução. Então eu poderia pegar essa solução, se o A1 não fosse igual a 1, eu multiplicaria pelo inverso, eu ganharia outra solução, e nessa outra solução eu teria A1 igual a 1. Tá? E para garantir que o A2 é o elemento que está em E e não está em F, basta eu reordenar os EI se eu quiser. Tá? Então, ao invés do do E2 aparecer em segundo, eu colocaria o jeito certo para ele ficar na ordem certa que a gente precisa. Ok. Então agora vamos tomar aí sigma i, um elemento de G, que não fixa o A2. Nota que eu posso fazer isso. Né? Por quê? Porque por definição, por hipótese do teorema, os elementos de F são justamente os elementos que são fixados por todos os elementos de G, certo? Então, como eu sei que o A2 não está em E, desculpa, o A2 não está em F, isso significa que vai existir algum elemento de G que não fixa esse cara. Porque se todos os elementos de G fixassem ele estaria em F, né, o que não é o caso. Então vamos tomar esse sigma i. Se a gente aplicar sigma i no sistema de equações, que a gente tem aqui em cima, já pensando que os AI estão no lugar dos xi, estão pensando aqui que eu já tenho AI no lugar dos xi, se eu aplicar esse sigma i em todos esses caras aqui, eu vou ganhar o mesmo sistema. Né? Eu vou ganhar exatamente o mesmo sistema, só que reordenadas as equações, vamos dizer assim, porque é um grupo. Então, quando eu multiplico elementos do grupo, eu ganho simplesmente os mesmos elementos de novo, só porque é bagunçado, né? Toda a multiplicação à direita dá uma permutação. A gente já viu isso lá nas aulas de permutação. Né? Todo grupo age em si mesmo por meio de multiplicação à direita ou à esquerda, e isso é uma permutação.
Então, aplicando esse sigma aí, a gente vai ter literalmente o mesmo sistema de equações, usando o fato de que já é um grupo. A única diferença é que as equações, a primeira poderia ir lá para o terceiro, a última poderia ir para o primeiro, elas ia ficar bagunçada, mas as equações são as mesmas. São as mesmas. Certo? Então, portanto, a gente tem, então o que a gente fez aqui foi simplesmente aplicar sigma i nas equações, né? Então, portanto, como a gente tem um sistema homogêneo, quando a gente aplicar o sigma i do lado nessas equações, a gente vai ter que continuar tendo uma solução, porque sigma i de zero continua sendo igual a zero. Então, isso aqui implica que o B1, como sendo, que é por definição, vai ser definição, o sigma i do A1, mas o A1, lembra, a gente está assumindo que ele é igual a 1. Então, B1 é igual a 1, o B2, que é o sigma de A2, ele é diferente do A2, porque a gente tomou o sigma i justamente satisfazendo isso. O B3 seria o sigma i do A3, até o Bn mais 1, que é o sigma i do An mais 1. Então, esse cara aqui é uma solução também do sistema, pelo que eu acabei de falar. Simplesmente apliquei sigma i no sistema, continuei tendo uma solução. Agora observe o seguinte, de novo, Gal, se você tem duas soluções de sistema linear homogêneo, qualquer combinação linear dessas soluções já é de novo uma solução. Então, eu posso tomar uma menos a outra, e isso de novo vai ser uma solução. Então, essa solução menos essa solução é de novo uma solução, mas observe o que acontece com essa nova solução. O B1 e o A1 coincidem, então isso vai dar zero. O A2 e o B2, eles são diferentes por construção, então isso aqui é um elemento diferente de zero. E daqui para frente eu vou ter um bando de diferenças, né? A3 menos B3 até o An mais 1 menos o Bn mais 1. O que é importante é que isso aqui é uma solução não trivial, porque esse elemento já é diferente de zero, certo? E, além disso, essa solução ela tem mais zeros do que essa solução aqui, né? Por quê? Porque todos os zeros que já existiam na primeira solução continuam sendo zeros dessa nova solução aqui, né? Porque quando o AI era igual a zero, o BI também vai ser igual a zero por definição. Só porque o A1 é diferente de zero, mas o B1 não é. Então essa solução tem pelo menos um zero a mais do que a solução inicial, o que é uma contradição, porque no começo aqui a gente pegou uma solução que tinha a maior quantidade de zeros possíveis. Então isso aqui é uma contradição. A contradição foi supor que existia algum desses AIs aqui que não estavam em F. Logo, todos esses AIs que aparecem estão em F, portanto aquilo lá, a primeira equação aqui atrás, está dando uma combinação linear não trivial, dando zero dos elementos EI com coeficientes em F. Isso implica que eles são LD e, portanto, que o grau dessa extensão é menor ou igual que a ordem do grupo G. Tá bom? E isso finaliza, então, a aula 11 de grupos e corpos.